Olá, sou a professora Clara Dornelles, da Universidade Federal do Pampa, localizada no sul do Brasil. Venho aqui apresentar um trabalho realizado em colaboração com a equipe do NAIPLA, que é o Núcleo de Apoio à Aprendizagem Intercultural de Português como Língua Adicional e de Acolhimento. O título do nosso trabalho é Eu Nunca Tinha Pensado Assim, Experiências Interculturais na Formação de Professoras de Português como Língua de Acolhimento. O nosso ponto de partida se dá na compreensão da interculturalidade como dispositivo central para a formação de professoras de português como língua de acolhimento, que a partir de agora chamaremos de PLAC. Nosso objetivo é analisar a mobilização explícita ou implícita do conceito de interculturalidade em excertos de reuniões de formação e aulas, de planos de aula e de textos reflexivos de professoras de PLAC em formação, atuantes nos cursos ofertados no período de 2016 a 2020 na Unipampa, campus Bagé, Rio Grande do Sul. Compreendemos que o aprendiz de PLAC precisa aprender a agir socialmente em uma nova realidade. Essa necessidade de agir linguisticamente de forma autônoma, num contexto que não lhe é familiar, impõe determinadas demandas também em relação à aprendizagem de português no novo contexto, no novo país. Esse aprendiz precisa lidar com mudanças nos laços afetivos e linguístico-culturais, preocupar-se com a sobrevivência no presente, a urgência de trabalhar. Além disso, entendemos que são adultos que vêm muitas vezes com suas famílias, então são diferentes demandas também dentro do próprio núcleo familiar, mas são adultos que são produtivos em seus países e que precisam, no novo país, reaprender a agir socialmente e de maneira que se possa manter um núcleo familiar novo nessa nova realidade. Bom, refletindo sobre a professora de PLAC, né, o que precisa a professora de PLAC para atuar nesse contexto, tendo esse perfil de aluno? Ela precisa se relacionar com a diversidade cultural e linguística, agindo como mediadora intercultural. Nesse sentido, o ensino de português busca promover situações para que o aprendiz possa exercer seus direitos e deveres, agir no aqui e agora, reconhecendo aspectos culturais e ideológicos da vida na nova comunidade. Por esse motivo, adotamos a perspectiva intercultural, que, a partir de Jansen e Torquato, respaldados nos estudos do Círculo de Bakhtin, entendem o encontro intercultural como a interação entre pessoas com lugares históricos, sociais e culturais distintos, e interculturalidade como um movimento cíclico, em que a cultura, visão de mundo e conjunto de valores, é percebida como híbrida e fluida, e não homogênea como que era a visão tradicional que se fixa em estereótipos. Então, nessa perspectiva, a interculturalidade se dá na relação com o outro. Então, nem tudo é possível prever em termos de interculturalidade, de aprendizagem intercultural, em uma aula de PLAC. O nosso contexto de formação e de pesquisa é o NAIPLA. Aqui apresento um breve histórico do NAIPLA, que na verdade nasce de uma oferta de uma disciplina eletiva em 2010 num curso de formação para a área de letras, de formação de professores de línguas. Bom, depois nós temos alguma caminhada também importante mencionar aqui, a relação deste núcleo com o Idiomas Sem Fronteiras, o ISF, um importante programa brasileiro de oferta de aulas de línguas. Também nossa relação com o CELPE-BRAS, pois somos desde 2018 um posto aplicador deste exame. E finalmente em 2020, quando nasce o NAIPLA com este nome de NAIPLA. E como vocês viram, na verdade, foram 10 anos de construção para que hoje pudéssemos ter o núcleo em pleno funcionamento. O início de oferta de cursos EAD se deu em 2020, em modalidades de cursos de português como língua de acolhimento, de português como língua adicional, em cursos preparatórios para exames e intercâmbios acadêmicos ou cursos sobre a língua em uso no cotidiano. Os nossos fundamentos no NAIPLA são desenvolver práticas interculturais de ensino e aprendizagem, associando extensão, ensino, pesquisa e docência compartilhada, compreender a cultura como práticas e valores nem sempre visíveis, perceber-se como aprendiz de língua adicional para poder pensar a prática de ensino de modo sensível e estranhar o conhecido, planejar considerando a língua em uso,
textos e gêneros do discurso e a gramática como recurso para o uso e produção de diferentes efeitos de sentido, nesse caso, numa prática de análise linguística. Compreender nossas ações como ações de políticas linguísticas. Eu trago, então, alguns exemplos de situações de aprendizagem intercultural para as professoras do projeto NAIPLA. Aqui temos uma imagem da Gabriele em sua primeira aula de português como língua de acolhimento, em que a estratégia de ensino foi iniciar pelo conhecido. Gabriele relata em diário, posteriormente em publicação no grupo, em um grupo no Facebook, ligado ao nosso trabalho, o modo como ela optou organizar a sua aula. Nesse caso, ela optou pelo tema da comida e optou também por tratar de receitas ligadas à cultura dos aprendizes, nesse caso, aprendizes sírios. Iniciando pelo conhecido, a professora possibilitou que os alunos participassem com o seu conhecimento prévio, o que trouxe muito engajamento para essa aula. Uma outra estratégia de ensino é a escuta, o diálogo, porque se temos a estratégia de ensino partir do conhecido, nem tudo que pensamos que é conhecido do nosso aluno de fato será. Bom, Gabriele realizou uma etnografia com a família síria, para a qual deu aula naquele primeiro momento de experiência com o ensino de PLAC, e utilizou a estratégia de escuta e diálogo. Aqui eu trago um excerto do seu trabalho de conclusão de curso, em que ela diz o seguinte: 4 anos depois de chegar ao Brasil, o pai e o Mohamed, um amigo da família, escreveram suas primeiras palavras, suas primeiras frases. Se passaram 2 anos, 1 mês e 24 dias desde a minha primeira aula com eles. Isso mesmo, com eles e não para eles, pois percebi que em todos os nossos momentos de ensino também assumi o papel de aluna. Só assim foi possível chegar ao que hoje podemos chamar de acolhimento. E um excerto do seu diário de campo, de 2016. Aprendi muitas coisas durante todo este trabalho. Penso que ser professor é isso. Se reinventar, estar sempre aprendendo. É uma troca de conhecimentos. Entendi a importância do diálogo entre professor e aluno. Escutar e repensar faz parte da profissão. Uma experiência única e incrível. Jamais vou esquecer os meus primeiros alunos, meus primeiros desafios, erros e acertos, nesse mundo que há tanto ainda para explorar. Então, essa aprendizagem da professora é uma aprendizagem para a escuta, para o diálogo, é uma aprendizagem intercultural. Uma outra estratégia de ensino, estranhar para aprender a ensinar, trago aqui uma imagem da experiência de Moro, Daniela Moro, 2019, que também teve a oportunidade de ensinar sírios e produzir o seu TCC a respeito disso. Aqui na imagem nós vemos o nome da Daniela escrito em árabe. Então, a estratégia de estranhar para aprender a ensinar, sentir também ou aproximar-se do que o aluno sente ao aprender a língua portuguesa. A experiência da Daniela foi alfabetizar adultos sírios. Nessa mesma experiência, o aluno trouxe uma estratégia de aprendizagem, usar a língua materna. Aqui temos uma foto do aluno, de um dos alunos da Daniela, em que ele traduziu as palavras do português para árabe. Nessa mesma experiência, foi registrado um conflito intercultural, quando um dos alunos, que era casado, depois da leitura de um infográfico sobre o papel da mulher na sociedade, fez alguns questionamentos, algumas reflexões que divergiam do ponto de vista da professora, no caso a Daniela. Então, eu vou ler só o que está destacado aqui em negrito. O aluno diz: nós lá, na Síria, mulher não trabalha, tudo coisa homem paga. Aqui no Brasil, só eu acho isso, quando um casal entra no restaurante, cada um paga sozinho a conta. Por que isso? Não tem essa coisa, nós não tem essa coisa. E a professora pergunta: o que você acha disso? Você acha isso bom? Dividir a conta bom? No, nós faz uma família porque eu pago sozinho, ou mulher paga sozinha, eu pago sozinho, eu pago. E por que não a mulher sobre pagar a conta? Bom, a partir dessa experiência
Daniela refletiu o seguinte, e aí uma outra estratégia de formação, neste caso, a reflexão teórica. Por discordarmos sobre as formas de tratamento que homens e mulheres recebem em relação ao trabalho e ao manuseamento do dinheiro, o processo dialógico instaurou-se, mesmo que temporariamente, como conflito intercultural. Então, nós falamos anteriormente de estratégias de ensino, estratégia de aprendizagem e estratégia de formação. Na verdade, as de ensino e aprendizagem também culminam em formação para as professoras do núcleo, mas aqui temos um momento de uma reflexão teórica explícita a respeito da experiência intercultural. Uma outra estratégia de formação, refletir a partir da experiência docente anterior, se deu com Santos, Maria Eduarda Santos, que aqui em roda de conversa relata a alunos do curso de letras em 2021 sobre sua experiência prévia aprendendo a ser professora de plaque. Eu vou ler aqui também as partes destacadas em negrito. Bom, os estrangeiros estão lá no país deles, eu estou aqui no meu, então eu tenho que ensinar eles a falar português daqui para que eles possam vir. Essa era a ideia que ela tinha da experiência dos seus aprendizes, dos seus alunos de português aqui no Brasil. Ela imaginava que eles precisariam aprender o português antes. Maria Eduarda é professora formada em português, língua materna, e também em inglês. Ela é professora de inglês, então ela traz essa experiência, ela estranha essa experiência para poder aprender a ser professora de plaque. E é o que ela continua relatando. Descobri que tinha muito estrangeiro aqui na própria cidade. E eu fui mais ou menos entendendo, bom, então eu tenho que ir mudando a perspectiva. Eu tenho que dar uma aula de português para pessoas que já estão aqui. Quando eu pensava numa aula de português para estrangeiros, eu sempre me baseava numa aula que eu dava lá de português como língua materna. Eu não conseguia ligar a minha experiência de professora de inglês com o ensino de português como língua adicional. Eu não conseguia me imaginar dando aula de oi, tudo bem? O próximo excerto é também um excerto da mesma roda de conversa, da Maria Eduarda, em que a estratégia de formação foi refletir a partir da prática. Então, aqui ela conta que a partir do momento em que ela começou a dar aula, ela começou realmente a enxergar os alunos e a perceber o que era importante para eles aprenderem. E nessa experiência deste excerto, ela relata, então, um momento em que a aluna conta em aula que não conseguiu comprar carne no supermercado. E é quando ela percebe o quanto é importante, além de trabalhar vocabulário sobre alimentos, ensinar também essas práticas cotidianas para a aluna. Eu vou ler o final desse excerto em que ela diz o seguinte: e aí eu me dei conta, bom, os alimentos lá no país dela e no nosso são diferentes, as embalagens são diferentes, os preços são diferentes. Isso é uma coisa que a gente teria que trabalhar. Então eu fiz uma aula sobre supermercado. Nossas conclusões. A experiência com o ensino de plaque na perspectiva intercultural proposta por Jansen e Torquato nos levou a reconhecer nossos estranhamentos e pontos cegos na docência em português para estrangeiros, particularmente como plaque, e a partir de um ponto de vista outro, perceber quem são nossos alunos e como planejar para favorecer sua inserção linguística e cultural na comunidade brasileira, inclusive em situações de conflito intercultural. Os processos interculturais são complexos e, na docência em plaque, se desenvolvem na medida em que as professoras em formação buscam compreender as expectativas de aprendizagem e narrativas de vidas dos aprendizes. Para um ensino intercultural, o conhecimento teórico é fundamental, mas não suficiente, uma vez que é a partir da experiência e da reflexão colaborativa que as professoras conseguem construir estratégias que beneficiem a aprendizagem e inserção sociocultural dos alunos estrangeiros. Então, na medida em que elas conseguem integrar teoria e prática, que de fato conseguem agir de modo intercultural, tendo consciência desse movimento. Aqui nossas referências, nosso agradecimento, nosso e-mail para contato, o e-mail do NAIPLA, e a equipe a quem aqui agradeço.